tarde, eu sou pedagoga e graduanda em Geografia pelo IFPE. E hoje eu vou compartilhar um pouco da nossa experiência em uma aula de campo que reuniu diferentes saberes e professores, mostrando na prática como a geografia dialoga com várias áreas do conhecimento. Participaram conosco o professor Marcelo, com sua cadeira de Geologia, a professora Clésia, de Geografia da População, a professora Ana Paula, de Currículo e Prática, o professor Bernardo, de Libras, o professor Leidson, de Português Instrumental, e o professor Maciel, de Fundamentos Sociológicos da Educação. E também contamos com a presença dos estudantes do nono período, Rosiane, Monique e Jorge, representando a cadeira de Fundamentos da Ciência Geográfica do professor Edmo, uma verdadeira aula interdisciplinar. Nossa saída aconteceu no dia 22 de agosto de 2025, às 8 horas da manhã. Já ali no campus, recebemos orientações iniciais do professor Marcelo para o percurso. A nossa primeira parada foi no Alphaville, localizado na BR-232. O professor Marcelo explicou sobre as províncias geológicas, destacando que Recife está inserida na faixa sedimentar costeira e que a partir dali notaríamos mudanças importantes na paisagem. Já as professoras Clésia e Ana Paula trouxeram reflexões sobre como Alphaville representa um exemplo claro de como o espaço urbano expressa desigualdade, poder e segregação social. E, claro, aproveitamos para registrar o momento em algumas fotos. A nossa segunda parada foi na Pedreira Itamaraty, localizada na BR-232, no centro de Vitória de Santo Antão. A cidade está situada no sopé do Planalto da Borborema, com geologia marcada por rochas cristalinas do pré-cambriano, granitos, gneiss, migmatitos, pertencentes ao maciço Pernambuco-Alagoas. Nesse ponto, o professor Marcelo explicou sobre o lineamento Pernambuco, uma grande zona de cisalhamento transcorrente que se estende por mais de 700 quilômetros no sentido leste-oeste, dentro da província Borborema. Seguimos então para a nossa terceira parada, na Ponte Cascavel, localizada na Serra das Russas. Ali, o professor destacou a transição da Mata Atlântica para o agreste, o desnível do relevo do Planalto, a mudança de um clima úmido para um mais seco e as evidências do arqueamento do Planalto da Borborema. A nossa quarta parada foi na Casa da Sementeira, um espaço fundamental para a preservação e o fortalecimento da agricultura tradicional do povo chucuru do Urubá, localizada na Serra do Urubá, entre os municípios de Pesqueira e Poção. Ali tivemos a oportunidade de conhecer uma iniciativa que valoriza a identidade cultural chucuru, promovendo um modo de vida sustentável e em plena harmonia com a natureza. A prática chamada de agricultura do sagrado nos mostra como os saberes ancestrais respeitam os ciclos naturais e expressam uma cosmovisão profundamente conectada com a terra. Em um momento muito especial dessa visita, o professor Maciel nos presenteou com a declamação de uma poesia, carregada de beleza e sensibilidade, que tornou a experiência ainda mais marcante. Tem essa coisa do território, e aí eu vou para a rocha, pedra que a gente começou, né, Marcelo? O cálculo do mal é simples: arrancar do território todas as ervas, salgar o solo, matar todas as raízes, as sementes, exterminar de modos inventivos passado, presente e futuro. O cálculo do bem é não ter cálculo algum, é criar indefinidamente corpos, caminhos, territórios de bem viver. Assim, encerramos o primeiro dia da nossa aula de campo. Cansativo, é verdade, mas repleto de aprendizados, trocas e reflexões que levaremos conosco para além da universidade. O nosso segundo dia de aula de campo começou com muita expectativa. Assim que entramos no Vale do Catimbau, fomos recebidos por uma das formações mais conhecidas do parque, a famosa Pedra do Cachorro. E não é que ela aparece mesmo com o cachorro deitado? A curiosidade tomou conta do grupo e, claro, não faltaram registros fotográficos. Dessa vez, a equipe de professores estava completa, agora também com a presença do professor Bernardo, acompanhado de sua intérprete e esposa, reforçando a importância da acessibilidade em uma experiência tão rica como essa. O clima era de entusiasmo, sabíamos que o dia seria longo e cheio de descobertas. A nossa primeira parada do dia foi embaixo de uma árvore sagrada, pau e ferro. Ali, o professor Marcelo iniciou suas explicações sobre a base geológica do parque, destacando a presença marcante de arenito e mostrando como formações como o Vale da Lua são resultado de um longo processo de erosão. Ele nos convidou a imaginar um passado remoto, em que toda essa região era fundo de oceano, revelando a força do tempo na construção da paisagem.
Foi também nesse momento que conhecemos nossos guias locais, o que tornou a experiência ainda mais significativa. Eles eram integrantes da comunidade indígena Capinauá, guardiões desse território e de sua história. Essa troca foi fundamental para compreendermos o Catimbau não apenas como um espaço natural e geológico, mas como um território vivo, repleto de memória, cultura e resistência. Até chegarmos à nossa segunda parada, enfrentamos alguns desafios pelo caminho. As trilhas do Catimbau exigem esforço, mas a cada passo a paisagem nos recompensava. Passamos por formações rochosas que lembram cascos de tartaruga, um cenário simplesmente deslumbrante e único. Enfim, chegamos à nossa segunda parada. E mais uma vez o professor Marcelo mostrou por que tão arretado. Não perde uma única oportunidade de transmitir conhecimento, explicando cada detalhe da geologia e da história natural daquele espaço. Depois das explicações, claro, não podia faltar aquele momento especial para registrar a experiência, a tradicional foto de todo o grupo com o catimbau como pano de fundo. A nossa terceira parada foi um ponto elevado, a mais de 900 metros acima do nível do mar. Apesar do sol forte, o vento era de doer na alma, um frio cortante que nos fazia lembrar da força e da diversidade climática presente no Catimbau. Nesse cenário impressionante, tivemos contribuições riquíssimas. A professora Clésia trouxe reflexões sobre território e territorialidade, mostrando como o espaço é construído a partir de relações de poder e de pertencimento. Os instrutores do professor Edmo também contribuíram com análise sobre a paisagem e o lugar, conceitos fundamentais para compreender a geografia. A professora Ana Paula, por sua vez, destacou como o currículo pode ser pensado a partir da educação indígena, reforçando a importância de reconhecer saberes e práticas que dialogam com a realidade e a identidade dos povos originários, um momento de integração entre teoria, prática e reflexão crítica. A quarta parada foi, sem dúvidas, um dos cenários mais deslumbrantes da nossa aula de campo, as rochas lapiais do Catimbau. Formações de arenito esculpidas ao longo de milhares de anos pela ação do vento e da água, criando paisagens únicas, paredões em tons de vermelho, laranja e amarelo, além de torres que lembram verdadeiras pirâmides. E claro, lá estava o professor Marcelo, sempre atento a cada detalhe, explicando a origem sedimentar dessas rochas, os processos de erosão eólica e o contexto geológico que dá forma a essa região tão singular. Foi um momento de contemplação, aprendizado e encantamento diante da grandiosidade da natureza. Enfim, chegamos à quinta e última parada do dia, o Chapadão. A trilha até lá foi um pouco cansativa, mas ao longo do caminho tivemos o prazer de conhecer diferentes tipos de vegetação, cada uma revelando a riqueza natural do Catimbau. Quando finalmente alcançamos o topo, fomos presenteados com uma visão simplesmente única, um cenário mágico, daqueles que parecem suspender o tempo e que nos faziam não querer mais ir embora. O Chapadão foi o fechamento perfeito para um dia intenso, repleto de aprendizados, reflexões e emoções que ficarão para sempre na memória. O terceiro e último dia da nossa aula de campo começou com aquele clima de expectativa. Logo cedo, recebemos as orientações sobre como seria o percurso. A trilha deste dia era a mais desafiadora de todas, um caminho íngreme, cheio de obstáculos e bem mais difícil do que os anteriores. O professor Marcelo, sempre cuidadoso, nos passou algumas instruções importantes para garantir a segurança do grupo. E assim, com energia renovada e espírito de equipe, seguimos juntos para encarar mais uma etapa desse grande aprendizado. A primeira parada da nossa rota no terceiro dia foi nas famosas Torres em V, uma impressionante formação rochosa do Parque Nacional do Catimbau. Esse cenário faz parte da chamada Trilha das Torres, onde os paredões de arenito foram esculpidos lentamente pela ação constante dos ventos ao longo do tempo. Estar diante dessas torres é como observar a própria história geológica escrita nas rochas, um lembrete da força da natureza e da passagem do tempo, que molda a paisagem e nos convida a refletir sobre a grandiosidade do nosso planeta. Depois de contemplarmos as torres em V, seguimos em frente. O tempo era curto e o caminho ainda longo, o que exigiu do grupo bastante foco e disposição. Cada passo era um desafio, mas também uma oportunidade de perceber ainda mais a beleza única do Catimbau. Enfim, chegamos a um lugar de grande representatividade, as pinturas rupestres do Catimbau. Um espaço que provavelmente serviu de abrigo para comunidades humanas há milhões de anos, revelando vestígios de uma história ancestral impressionante.
Ali podemos observar e refletir sobre a importância da preservação desses registros, que nos conectam diretamente com as primeiras expressões culturais da região. Cada traço pintado nas rochas é um testemunho do passado, trazendo conhecimento sobre a vida, as crenças e a relação com o território das pessoas que habitaram esse espaço há tanto tempo. Neste mesmo local, tivemos a oportunidade de aprofundar a compreensão sobre a representatividade do território com a orientação dos instrutores do professor Wedmo. Foi um momento muito importante para relacionar a experiência de campo com os conceitos geográficos que estudamos em sala. Refletimos sobre como o espaço não é apenas físico, mas também cultural e histórico, mostrando que cada lugar carrega múltiplos significados e histórias que merecem ser respeitadas e valorizadas. Até a nossa última parada, o caminho foi cansativo e intenso. Enfrentamos alguns obstáculos, mas nos ajudamos uns aos outros, reforçando o espírito de equipe. Fizemos uma pausa rápida para nos recompor e respirar antes de seguir para a grande final do dia, os cânions do Catimbau. Chegando nos cânions, que lugar perfeito! Ali, contemplamos a grandiosidade da natureza e ouvimos o professor Marcelo explicar como essas formações foram moldadas pela ação da água e do vento ao longo de milhares de anos. Um verdadeiro espetáculo da geologia e da erosão, que encerrou nossa aula de campo com chave de ouro. Encerramos assim a nossa aula de campo no Parque Nacional do Catimbau. 3 dias intensos, desafiadores e ao mesmo tempo incrivelmente enriquecedores. Cada parada, cada trilha e cada formação rochosa nos trouxe aprendizados valiosos, conectando teoria e prática de forma única. Podemos perceber como a geografia dialoga com diferentes áreas do conhecimento, da geologia à sociologia, da educação à língua de sinais, e como os saberes indígenas e locais são fundamentais para compreendermos o território e sua história. Mais do que estudar o espaço físico, tivemos a oportunidade de refletir sobre paisagem, lugar, território e identidade, além de vivenciar a importância do respeito, da colaboração e da sensibilidade diante do patrimônio natural e cultural. Saímos do Catimbau não apenas com imagens e registros, mas com experiências e lembranças que vão muito além do conteúdo acadêmico. Uma verdadeira aula de vida marcada pela interdisciplinaridade, pelo contato com a natureza e pela riqueza da história e da cultura do nosso país.